Olá, meus amores do sexto ano. A Pro está de volta com mais uma aula, e a aula de número 13, certo? Que o tema da nossa aula hoje é oração e período. Já que na aula 11 a gente falou de frase, certo? Aula 11 ou foi aula 12? Não vou especificar direito a aula, né? Porque às vezes eu falo 11 e foi na aula 12. Então, a gente falou de frase. A gente não pode falar de frase sem não falar de oração e período, ok? Então, a gente viu na nossa aula sobre frase, que frase é o quê? É todo enunciado linguístico, certo? Que, com sentido completo, que através do qual transmitimos o quê? Transmitimos nossas ideias. Então, a frase não é só um conjunto de palavras. Para que esse conjunto de palavras seja frase, precisa que ela tenha sentido completo, para que se transmita uma mensagem, ok? E agora a gente vai falar, sim, de oração e período. A oração não é aquela oração que muitos pensam que é oração. Quando eu digo, gente, vocês sabem o que é oração? Aí me dizem, sei, Pai Nosso e Ave Maria. Não é. A oração se trata da parte do quê? Da sintaxe da gramática. Então, nós temos que toda frase ou parte da frase que apresenta verbo. Então, eu sempre digo que a oração é aquele enunciado que gira em torno de um verbo. Não é só o verbo, aquela partezinha que vai formar a oração, não. Para que seja oração, precisa ter um verbo. A gente viu lá na parte de frase, na classificação, que tinha frase interrogativa, frase exclamativa, mas existe também a frase verbal e a frase nominal. Frase nominal é aquela que só é constituída por nome, não tem o verbo. Por quê? Porque se for constituído e tiver verbo, essa frase que se chama frase verbal, ela também, além de ser uma frase verbal, ela vai ser uma oração, ok? Por quê? Porque a oração é todo enunciado ou parte da frase que apresenta um verbo. Para que se tenha oração, precisa que tenha verbo, ok? Porque se não tiver o verbo, vai ser constituído o quê? Uma frase nominal, ok? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Ó. Choveu muito em Santa Catarina. Aqui nós temos nessa frase 1, nós temos o verbo choveu, certo? Logo, se eu tenho um verbo, eu vou ter apenas uma oração. Preste bem atenção como é que a Pro está identificando a quantidade de oração na frase ou no período, certo? Que a gente vai já ver a definição de período. Então, observe que choveu muito em Santa Catarina. Nessa frase aí eu só tenho um verbo. Se eu tenho apenas um verbo, logo eu tenho apenas uma oração, ok? Aqui no outro exemplo, enchentes costumam causar transtornos. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho dois verbos, Pro? Não, gente. Costumam causar, embora aqui seja costumam e causar, tenham dois verbos diferentes, mas aqui não funciona como dois verbos diferentes, funciona apenas como um. Mas por quê, Pro? Porque costumam causar chama-se locução verbal. Eu tenho dois verbos juntos, mas com a função de um. Se vocês observarem, eu vou ter um verbo que está conjugado, costumam, certo? Na terceira pessoa. Causar está na forma nominal infinitivo. Pro, o que é forma nominal de infinitivo? Forma nominal no infinitivo é quando o verbo ele termina em R, ok? Então, tenho dois verbos, mas com a função apenas de um, porque essa expressão aqui chama-se locução verbal. Não esqueça, certo? Então, aqui eu tenho apenas uma oração, porque eu só tenho uma locução verbal. No terceiro exemplo, quando chove muito, as enchentes causam transtornos. Observe que nesse último período, eu tenho, quando chove muito, eu tenho um verbo aqui, que já essa frase aí, ela já teve o sentido. Aqui teve uma pausa com a vírgula, aí as enchentes causam transtornos, aqui já é outra ideia, já é outra frase. Logo eu tenho o verbo chover
e eu tenho o verbo causa. Eu tenho quantos verbos? 2 verbos. Logo nesse período, que a gente vai já ver a definição do período, certo? Temos o quê? 2 orações. O que vocês concluem aí em casa? Que eu sei a quantidade de oração através de quê? Através da quantidade de verbo. Se eu tenho apenas um verbo na frase, eu tenho apenas uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. E assim você segue na matemática. Se tem 3 verbos, a gente vai ter 3 orações, ok? Então vamos aqui, ó, estudar o período que a Pró estava falando tanto em período na explicação sobre oração. Então, gente, o que é período? Então, período é toda frase constituída por uma ou mais orações. Então, o período ele é constituído por uma ou mais orações, ok? Quando a Pró estava explicando, ó, dependendo do número de oração, eu estava explicando o quê? Que quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Quando eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Quando a Pró explicou, para que vocês entendam e saibam encontrar a quantidade de oração no período, é porque você vai precisar para classificar esse período, certo? Porque o período ele se classifica em período simples e período composto. Quando é que eu vou ter um período simples? Aqui diz, ó, dependendo do número de orações que o formam, o período pode ser simples ou composto. O período simples é formado por uma única oração. Ou seja, quando é que eu sei que o período tem apenas uma oração? Isso mesmo, quando ele tem apenas um verbo. O período é composto, por exemplo, quando ele é formado por mais de uma oração. E quando é que eu vou saber se ele tem mais de uma oração? Também pela quantidade de verbo. Observe, ó. Espero que ele me telefone ainda hoje. Observe que eu tenho espero, o verbo esperar, e tenho o verbo telefonar. Então, aqui não é o aparelho telefone, não é o aparelho. O aparelho, o telefone seria substantivo, mas aqui está ele me telefone, ele vai fazer a ação de telefonar, certo? Então, período simples, o período tem apenas uma oração. Período composto, o período tem mais de uma oração, certo? Então, nossa aula sobre oração e período termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.